E aí, maravilhosos e maravilhosas, tudo bem com vocês? Bora lá para mais um vídeo. Hoje, dia 8 de abril. Como é que vocês estão? Como é que passaram o feriado de ontem? Eu espero que todos muito bem. E bora lá. Não entristeça o Espírito. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Efésios 4:30. O Espírito Santo é uma pessoa e, como tal, tem sentimentos. Uau! A gente não imagina, né, que o Espírito Santo tem sentimentos. Como o entristecemos quando desprezamos sua presença em nós? Então, como é que a gente entristece o Espírito Santo? A gente entristece ele quando a gente o despreza. Quando não cedemos à sua influência. Então, ele está o tempo todo querendo nos influenciar, e quando a gente não cede isso, quando a gente não dá essa abertura para ele, a gente entristece. Quando desprezamos sua presença em nós, quando não cedemos à sua influência, ele quer que o consideramos em tudo, pois ele veio justamente para nos dirigir, curar e empoderar. Então, o Espírito Santo, ele veio justamente para isso, para nos guiar, né? Para nos curar e para nos empoderar. Sem dúvida, ele não veio até nós e está em nós para ser um coadjuvante, mas para ser um protagonista e gerir nosso cotidiano de forma especial. Então, o Espírito Santo não veio para ser um coadjuvante na nossa vida. Ele veio para ser o protagonista. Ele veio para gerir tudo na nossa vida. Ele veio para ser o protagonista e gerir nosso cotidiano de uma forma especial e surpreendente, como somente ele sabe fazer. Obviamente, entristecemos o Espírito Santo quando pecamos. Quando nós pecamos, a gente entristece ele de fato. Mas há uma dimensão mais importante. Nós o entristecemos quando o ignoramos, quando agimos de forma independente. Por quê? O que a gente falou algum tempinho atrás, que o Espírito Santo, ele quer se relacionar, ele gosta de se relacionar, né? E quando a gente simplesmente ignora a pessoa do Espírito Santo, a gente está o entristecendo, a gente entristece o Senhor, a gente entristece o Espírito Santo. Dá uma dica importante aqui. Faça um teste. Inclua o Espírito Santo em sua rotina, perguntando se ele está se agradando dos seus pensamentos e escolhas e atitudes, e veja os resultados. Então, convide ele, faça esse teste. Tudo que você for fazer, inclua o Espírito Santo. E aí vocês vão ver qual é o real resultado disso. Gente, peraí que tem uma pessoa aqui comigo que tá falando mais que não sei o quê. Vou apresentá-las para vocês já já, tá? Então vamos lá. Saiba que o Espírito Santo respeitará sempre a nossa vontade
E só se manifestará em nós a partir do momento que a gente permitir. O Espírito Santo, ele é tão gentleman, tão educado, que ele só vai fazer, ele só vai entrar quando a gente der esse acesso, quando a gente permitir, né? Se você é um cristão, deseja agradar as pessoas da sua vida, porém, existe alguém que merece a primazia, o Santo Espírito. Então, não queira primeiramente agradar as pessoas, porque não são elas as principais, né, que a gente tem que fazer. A gente tem que procurar agradar ao Espírito Santo e não pessoas. Porque as pessoas, elas vão se decepcionar com a gente. Isso é fato. Isso é fato. Então, por isso que a gente tem que procurar agradar primeiramente ao Senhor. Porque nem Ele, sem pecado algum, conseguiu agradar todo mundo. E aí, o que ele nos pede? Para que a gente... Quem que é a principal pessoa que a gente tem que agradar? É Ele, né? Não o despreze, não o ignore, não o subestime ou o desconsidere, pois ele é o próprio Deus em você. Então ele tá falando pra gente não fazer isso, pra gente desprezar, pra gente ignorá-lo, porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de nós, em nós. Faça uma ótima gestão desta santa presença. Que tal viver neste dia 100% conectado com Ele? E aí? Que tal você fazer isso hoje? Viver 100% conectado com Ele. E aí, você topa? Ele não veio até nós e está em nós para ser um coadjuvante, mas para ser um protagonista e gerir nosso cotidiano de forma especial e surpreendente. Uau! Então, não entristeça o Espírito Santo de Deus. E aqui em Provérbios 8, ele nos fala sobre o chamado da sabedoria. A sabedoria está clamando, o discernimento ergue a sua voz nos lugares mais altos, junto ao caminho, nos cruzamentos, ela se coloca. Ao lado das portas, à entrada da cidade, portas adentro, ela clama em voz alta. A vocês, homens, clamo. A todos levanto a minha voz. Vocês, inexperientes, adquiram a prudência, e vocês, tolos, tenham bom senso. Ouçam, pois tenho coisas importantes para dizer. Os meus lábios falarão do que é certo. Minha boca fala a verdade, pois a maldade causa repulsa aos meus lábios. Todas as minhas palavras são justas. Nenhuma delas é distorcida ou perversa. Para os que têm discernimento, são todas claras e retas para os que têm conhecimento. Prefiram a minha instrução, a prata, e o conhecimento ao ouro puro, pois a sabedoria é mais preciosa do que rubis. Nada do que vocês possam desejar compara-se a ela. Gente, olha que poderoso isso. Preferir a instrução do que a prata e o conhecimento ao ouro puro. A sabedoria é mais preciosa do que os rubis.
pois nada do que vocês possam desejar se compara a ela. Eu, a sabedoria, moro com a prudência e tenho o conhecimento que vem do bom senso. Temer o Senhor é odiar o mal. Odeio o orgulho e a arrogância, o mau comportamento e o falar perverso. Meu é o conselho sensato. A mim pertencem o entendimento e o poder. Por meu intermédio, os reis governam e as autoridades exercem a justiça. Também por meu intermédio governam os nobres, todos os juízes da terra. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Olha que legal isso. Amo os que me amam, e quem me procura me encontra. Comigo estão as riquezas e honra, prosperidade e justiça duradouros. Então, isso está junto com a sabedoria. Meu fruto é melhor do que o ouro puro. O que ofereço é superior à prata escolhida. Ando pelo caminho da retidão, pelas veredas da justiça, concedendo riqueza aos que me amam e enchendo os seus tesouros. Então, quem busca por sabedoria encontra tudo isso. O Senhor me criou como o princípio de seu caminho, antes das suas obras mais antigas. Fui formada desde a eternidade, desde o princípio, antes de existir a terra. Nasci quando ainda não havia abismos, quando não existiam fontes de águas. Antes de serem estabelecidos os montes e de existirem colinas, eu nasci. A sabedoria. Ele ainda não havia feito a terra, nem os campos, nem o pó ao qual formou o mundo. Quando ele estabeleceu os céus, lá estava eu. Então, quando Deus estabeleceu os céus, lá estava eu, a sabedoria. Quando traçou o horizonte sobre a superfície do abismo, quando colocou as nuvens em cima e estabeleceu as fontes do abismo, e quando determinou as fronteiras do mar, para que as águas não violassem a sua ordem. Quando marcou os limites dos alicerces da terra, eu estava ao seu lado, eu estava ao seu lado, e era o seu arquiteto. Dia a dia, eu era o seu prazer e me alegrava continuamente com a sua presença. Eu me alegrava com o mundo que ele criou e a humanidade me dava alegria. Ouçam-me agora, meus filhos, como são felizes os que guardam os meus caminhos. Ouçam a minha instrução e serão sábios. Então, quando nós ouvimos a instrução, nós nos tornamos sábios. Não a desprezem. Como é feliz o homem que me ouve, vigiando diariamente a minha porta, esperando junto às portas da minha casa, pois todo aquele que me encontra a vida e recebe o favor do Senhor. Mas aquele que de mim se afasta, a si mesmo se agride. Todos os que me odeiam amam a morte. Então, quando a gente odeia a sabedoria, a gente ama a morte. Forte isso, né? Isso está em Provérbios 8. Gente, muito obrigada por mais um dia. Eu gravei o videozinho anterior, rapidinho para vocês, porque ontem realmente não deu para gravar. Ontem foi um dia bem
difícil para mim, foi um dia bem atribulado, mas que não queria deixar passar isso em branco, tá bom? E eu só peço perdão, assim, porque foi bem rapidinho ontem e hoje também, mas eu espero amanhã ser um pouco mais tranquilo e fazer isso com mais calma para vocês, tá bom? Deixa eu apresentar a minha princesa tagarela que tava aqui falando. Olha que linda, a minha princesa Ágata, isso mesmo, ela veio pra cá ontem e é uma honra, é um presente de Deus na minha vida, a minha princesinha, e é muito bom ter ela aqui comigo. E casa que tem criança é uma alegria, né? Eu estou muito feliz por ela estar aqui, né, princesa? E é isso. Gente, gratidão. Fiquem todos com Deus. Manda um beijo, Tutu. Ai, que linda. E até amanhã. Fiquem com Deus. Um beijo grande no coração. Amo vocês. Tchau. Tchau.